Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Dia News, segunda edição. Confira os destaques desta segunda-feira, dia 22 de maio de 2023. Unidade do Sebrae Móvel realiza atendimento gratuito no Centro Americana. Veja também, a área verde é incendiada no Jardim da Paz, também aqui em Americana. E ainda, segue a investigação sobre o assassinato do policial do 10º BAEP. Isso e muito mais você acompanha agora. Fique com a gente. Todo Dia News, segunda edição está apenas começando. Here you are, building this magnificent family. See you soon, Dom. That's the problem with having such a big family. How do you choose the ones you save? Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas Salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos vacinar, sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.
How do you choose the ones you save? Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos vacinar, sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, Sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. A pesquisa revela que os brasileiros Mesmo que os jogos sejam lúdicos, divertidos, especialistas orientam que é preciso dosar o tempo de exposição de telas, principalmente crianças. Uma pesquisa revela que os brasileiros estão em segundo lugar no mundo entre os que mais consomem telas e isso pode causar problemas de saúde.
A facilidade do ambiente de trabalho ao alcance de um clique e na palma das mãos levou Margarete a se afundar ainda mais na rotina da empresa. Para ela, era difícil colocar um limite na jornada de trabalho, até que o tempo conectada começou a impactar na convivência com a família. Foi um bizu que meu esposo me deu em dezembro do ano passado. Nós precisamos que você, após os 18, se desconecte do seu trabalho, não do Instagram só, mas exatamente do WhatsApp. O caso de Margarete não é incomum e ilustra uma realidade, no mínimo, preocupante. O Brasil é o segundo país que mais consome telas no mundo. E aí surge o que especialistas chamam de medo de desconectar e que já tem até um nome específico, o FOLO, que impacta inclusive nas nossas relações sociais e na saúde mental. Ele é muito recente, porque antes a gente tinha medo de perder a informação, missing out, o FOMO, eu não quero ficar desinformado. Agora a gente não quer nem desligar as telas. Quando eu entendo que eu não consigo fazer isso sozinho, o correto é buscar o apoio. Primeiro apoio no seu núcleo social íntimo. Olha, não tá legal isso aqui, você me sinaliza, não deu certo, assistência. Vamos buscar um profissional. Se por um lado a internet e as redes sociais facilitam os contatos e encurtam as distâncias, por outro elas criam um novo modelo de trabalho em que o expediente nunca acaba. E o serviço se faz presente naquela mensagem, naquele áudio fora do horário, nos grupos que não param, mesmo quando você já parou de trabalhar. Mas o que agiliza as relações e demandas pode desencadear também ansiedade e até burnout, em meio a esses novos hábitos que dificultam a desconexão. A gente tem que ter um discernimento, né? Então você tem que saber, você tem que separar casa, trabalho, relações, tudo se envolve, não adianta, porque o seu trabalho é sua família também. Você passa mais tempo lá do que em casa. Mas vou tentar conciliar do jeito que eu te falei. Do jeito que eu combinei em casa, né? Deu às 18, vai ser fácil? Não vai, porque já é uma outra etapa, né? Mas a gente tem que se permitir. É muito importante você que nos assiste. Os pais têm que tomar cuidado, sim. Saudades da brincadeira na rua, do futebol, saudades da brincadeira de esconde-esconde de quarteirão, das bicicletas. Então, os pais têm que tomar cuidado, sim, com os celulares, com as telas. Atenção, senhores pais. Isso pode causar situações irreversíveis ao teu filho. Em Hiroshima, no Japão, chefes de estados discutiram diversos temas internacionais durante a cúpula do G7. Nos 3 dias de encontro, os líderes trataram de temas como mudança climática, o risco de falta de alimentos, transição energética, guerra e paz. As informações também é da TV Brasil. Em Hiroshima, no Japão, chefes de Estado discutiram diversos temas internacionais durante a cúpula do G7. Mudança do clima, risco de faltar comida, transição energética, guerra e paz. Foram muitos os temas tratados nos 3 dias de G7 em Hiroshima. O Brasil participou como convidado do encontro, que reúne 7 dos países mais industrializados do mundo. A guerra entre Ucrânia e Rússia dominou a maior parte das conversas. No balanço que fez aos jornalistas, o presidente Lula defendeu o fim do conflito e o início de uma negociação pacífica entre os países. Eu estou convencido que se não houver uma discussão sobre a paz, essa guerra pode ser muito longa. E eu acho que é importante a gente evitar que continue morrendo gente. Pare os ataques e vamos tentar dialogar para encontrar uma saída negociada. Ao discursar na sessão com membros do G7, convidados e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o presidente Lula afirmou que o conflito entre Rússia e Ucrânia deve ser debatido na ONU. Disse também que o mundo vive o risco de uma guerra nuclear e que os mecanismos de prevenção
não estão funcionando. Lula também pediu a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Lula também discursou sobre a crise climática e lembrou os esforços do Brasil nesse tema. O Brasil está de volta para fazer o jogo internacional e para ajudar o mundo a cumprir as metas estabelecidas para combater o efeito estufa no mundo. Desmatamento zero na Amazônia até 2030. O Brasil está fazendo uma transição energética muito profunda. O Brasil é o país do mundo que tem energia elétrica mais limpa, 87% da nossa energia elétrica é renovável. Durante o G7 também foi feita uma homenagem às vítimas da bomba atômica de Hiroshima. Além das atividades da cúpula, o presidente Lula teve 11 reuniões com chefes de Estado e de governo e presidentes de organismos internacionais. Na reunião com o Canadá, Lula falou em dobrar as relações comerciais com o país. Após o encontro com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida anunciou o início de procedimentos para isentar de visto os brasileiros que queiram visitar o país asiático. O Japão também anunciou um empréstimo de cerca de R$1 bilhão para apoiar o setor de saúde no Brasil. Eu acho que a possibilidade de Brasil e Japão estabelecer uma relação mais produtiva, eu diria, não apenas do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista político. Nas bilaterais, Lula ainda tratou do endividamento dos países, G20 e acordos comerciais. O presidente também se reuniu com empresários japoneses e discutiu investimentos no Brasil. Eu saio daqui mais otimista do que nunca. Mais otimista do que nunca. Primeiro porque a chance do Brasil estabelecer parcerias fortes na área comercial, na área cultural e na área política é muito grande. As pessoas estão muito felizes e alegres com a volta do Brasil ao cenário internacional. Unidade do Sebrae Móvel realiza atendimento gratuito no centro e central de estagiários, consultoria, gestão de negócios e linhas de crédito serão alguns dos serviços oferecidos. Mais detalhes com Nayara Lourenço. É com você, Nayara. A unidade do Sebrae Móvel vai realizar atendimento gratuito nesta segunda e terça-feira, dias 22 e 23, das 9 da manhã às 4 da tarde, no coworking da ACIA, localizado na Praça Comendador Miller, em Americana. O evento é organizado pelo Sebrae com a parceria da ACIA e do Cicobi Assicred. Dessa vez, a central de estágios da entidade vai receber currículos de estudantes de cursos técnicos e superiores que buscam oportunidades no mercado de trabalho. O serviço do Sebrae também vai orientar sobre formalização, consultoria, inovação, gestão de negócios e orientação ao crédito. No caso da Cicobi, os interessados vão ter acesso a informações sobre empréstimos com taxas competitivas de juros, linhas de aplicações financeiras, microcrédito e capital de giro. Em entrevista à Rede Todo Dia, Bruno Fermino, analista de negócios do Sebrae, ressalta a importância da iniciativa. A gente está trabalhando aqui no Sebrae para a gente ajudar, né, a população que tem o desejo de empreender, que quer saber como faz para se formalizar no negócio, ou até mesmo aquele que já tem, ele poder se capacitar, buscar mais informações para que o negócio dele possa vir a alavancar, né? Esse desenvolvimento, né, no comércio local, nas empresas locais, é uma iniciativa, né, de grande parceria entre a CIA e o Sebrae, onde a gente faz com que ali um empresário ele venha a ter mais conhecimento, né, e com esse conhecimento ele consiga converter em lucros e em crescimento da empresa dele. Para a central de estágios da ACIA, as vagas disponíveis no momento são para recepção, assistente administrativo, consultor comercial, repositor e operador de caixa. Nayara Lourenço para a Rede Todo Dia. Olha, é muito importante, você que tem uma ideia, você que quer empreender, é muito importante essas dicas. Então, dá um pulinho até lá, tire as suas dúvidas, né? Talvez você possa ter uma outra visão do seu negócio.
Manhã da Cidadania foi realizada no Parque, olha lá, hein? Araçariguama, em Santa Bárbara do Oeste. Os detalhes, os idosos, né, utilizaram o serviço de orientação jurídica sobre assuntos relacionados aos empréstimos consignados. E olha, quem tem mais informações também sobre a festa é Anderson Junque. É com você, Anderson. A população de Santa Bárbara do Oeste teve neste domingo, dia 21, a possibilidade de acessar uma série de serviços gratuitos oferecidos através do projeto Manhã da Cidadania, uma parceria entre a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, a Faculdade Anhanguera, o Vaga 019 e o SOS Animais. Entre os serviços oferecidos aos barbarenses estão informações sobre o imposto de renda, aferição de pressão, agendamentos jurídicos e orientação sobre consignados e empréstimos. A professora e coordenadora do curso de Direito da Faculdade Anhanguera, Alessandra Sanches, disse que um dos principais serviços oferecidos à população são orientações aos idosos sobre empréstimos e consignados. Os alunos eles têm em mãos duas cartilhas fornecidas pela Ordem dos Advogados, uma cartilha dando orientação e informação sobre quem que é o consumidor, quais são os direitos básicos que o consumidor fornece, que ele tem, como que ele pode exigir esses direitos, e também vão ser dadas orientações para os idosos. Nós temos muitos problemas em relação aos idosos que acabam sendo vítimas referente a golpes, principalmente por conta de empréstimos envolvendo aposentadoria, envolvendo a pensão. Então, essas orientações que vão ser dadas aqui, utilizando-se as cartilhas da UAB. Além dessas orientações, então, as pessoas que quiserem, eu tenho uma dúvida se eu posso entrar com um processo judicial, eu tenho uma dúvida mais específica, essas pessoas serão orientadas pela equipe de alunos, que estão acompanhadas de professores, orientadores, tem o coordenador de núcleo que está presente também. Essas pessoas serão orientadas e encaminhadas a comparecer no núcleo de prática jurídica, onde daí elas terão uma consulta jurídica, uma orientação mais aprofundada e direcionada para o problema dela. O aposentado Irineu Macário foi até o Parque Araçariguama para receber orientações e saiu muito satisfeito com as informações. Foi excelente, porque eu já estava aguardando que a Faculdade Anhanguera disponibiliza esses trabalhos aí para a sociedade, né? Isso é importante porque muitas vezes a gente não tem um acesso facilitado, né? Principalmente na parte jurídica, né? Eu creio que seja um serviço de extrema importância, tanto para a gente como para a Faculdade Anhanguera, né? Anderson Junque para a Rede Todo Dia. Essa prestação de serviço, olha, parabéns, viu? Essas informações que traz aos aposentados, os riscos, né, daquele famoso empréstimo consignado, e olha, toda uma estrutura que foi, uma estrutura jurídica. Parabéns ao evento, parabéns a Santa Bárbara do Oeste. É isso aí, muito importante. E vem, olha lá, evento integrará calendário municipal. A rota cervejeira agradou o público americanense. Quem acompanhou todo de perto foi o nosso apresentador e jornalista Danilo Bueno. É com você, Danilo. Neste final de semana, a Americana recebeu a primeira edição do evento Rota Cervejeira, um evento produzido pela Secretaria de Cultura e Turismo, juntamente com o Polo Cervejeiro da região metropolitana de Campinas e o governo do estado de São Paulo, por meio do programa Circuito Bem Viver, que reúne 9 cidades da região metropolitana de Campinas, que passará a ter diversos tipos de eventos gastronômicos, de lazer e de cultura. Esta primeira edição foi considerada um verdadeiro sucesso por todos os participantes e, obviamente, pelos organizadores, que registraram cerca de 15 mil visitantes nos 2 dias de eventos,
começado no sábado às 11 horas da manhã e estendido até o domingo 9 horas da noite. O evento trouxe 10 produtores regionais de cerveja, sendo 5 de Americana e outros 5 da região metropolitana de Campinas, que trouxeram diversos estilos de cerveja para os amantes da bebida degustarem e conhecerem as diversas escolas cervejeiras e estilos cervejeiros, que foi harmonizado com comida de boteco e lanches gourmets. Além das opções gastronômicas, também teve bastante show de rock and roll e de blues aí para alegrar o ambiente, e todos os participantes aí que vieram com família, com pet e passaram momentos agradáveis com muita segurança que ficou a cargo da Guarda Municipal de Americana. Em conversa com a equipe da Rede Todo Dia, o prefeito Chico Sardelli manifestou sua total satisfação em ver a Americana voltando a ter eventos depois de 2 anos e meio parados aí pela pandemia de coronavírus e o público sendo bastante receptivo a todas as opções que a Americana tem desenvolvido. Segundo nos informou o Chico Sardelli, a Americana voltará a ter este evento não apenas no ano que vem, mas frequentemente, pois este evento passa a integrar o calendário oficial de eventos do município. Eu sou Danilo Bueno, para a Rede Todo Dia. Isso é muito bacana, né? Com certeza foi um grande marco aí esse final de semana, né? Quem soube aproveitar, quem levou a família toda, né? Teve diversos tipos, né? Teve brinquedo para as crianças, comidas típicas. Muito bacana o evento. Parabéns aí toda a cidade de Americana. Em uma área verde é incendiada aqui no Jardim da Paz, em Americana. Quem traz os detalhes é o repórter Henrique Fernandes. É com você, Henrique. O incêndio numa área verde na Rua da Concórdia, no bairro Jardim da Paz, atingiu a região da Mata por volta das 2h30 da tarde desta segunda-feira aqui em Americana. Equipes do Corpo de Bombeiros tentavam apagar o incêndio até às 4 horas da tarde. O Grupo de Proteção Ambiental da Guarda Municipal de Americana também prestou apoio à ocorrência. Segundo informações de moradores, o problema é constante corriqueiramente nessa época do ano. O fogo é atingido aqui na região. Sim, olha, direto, assim, as pessoas, como está seco, já o ar está bem precário, né? Eles passam, tá com fogo, sempre tem gente aí no mato, tacando fogo e queima tudo. E assim, é como se fosse uma pólvora, né? Tá com um aqui e vai até lá em cima e queima tudo. Incomoda, nossa, é horrível. A gente que tem problema respiratório, assim, né? Meu sobrinho mesmo, ele tem asma. Ele passa muito mal e é horrível mesmo. Péssimo. A apresentadora e editora da TV Todo Dia, Sabrina Furlan, flagrou um terreno baldio que também foi alvo de queimadas, que fica entre a Avenida da Amizade e a Avenida Alfredo Contato. O total da área atingida não foi informada pelo Corpo de Bombeiros porque a ocorrência ainda está em andamento. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia. É muito triste ver áreas sendo destruídas. 1.000 metros quadrados, principalmente nesse período de estiagem, onde a chuva ela não tem uma certa frequência. Então, principalmente as pessoas que sofrem de asma ou qualquer outra doença respiratória, é muito complexa. Viu? É lamentável tudo isso. Então, vamos tomar cuidado. Todo cuidado é pouco, principalmente nas áreas verdes. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta. Here you are, building this magnificent family. See you soon, Dom. That's the problem with having such a big family. How do you choose the ones you save?
Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. É muito importante para nós aqui do plantão do jornalismo aqui da TV Todo Dia. Vamos para a vinheta policial. Polícia Civil segue investigando sobre o assassinato do policial do 10º BAEP. Familiares de um dos suspeitos preso, de 21 anos, fizeram uma manifestação no conjunto habitacional Roberto Romano neste domingo, dia 21. A reportagem é de Henrique Fernandes. É com você, Henrique. A morte do policial militar Leandro Barbosa segue sendo investigada pela Polícia Civil. Ele foi assassinado com tiros na cabeça e no tórax, vítima de uma emboscada na última sexta-feira. De acordo com informações do 10º BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia, 8 pessoas já foram identificadas e uma delas está foragida. Um homem foi morto, 3 presos e 3 detidos para averiguação. O suposto mandante da execução, Luiz Gustavo Cotrim, de 37 anos, o vulgo Satã, morreu em confronto com policiais do 10º BAEP na noite da última sexta. O policial foi sepultado neste sábado em Santa Bárbara do Oeste com muita comoção. O caso está sendo investigado pelo 3º DP de Santa Bárbara. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 3 homens de 57 anos, 25 e 21 foram presos em flagrantes pelo crime. Os familiares de João Vitor Gobete, de 21 anos, o 3º suspeito preso, fizeram uma manifestação no conjunto habitacional Romano na tarde deste domingo. Eles disseram à reportagem que ele estava no andar de cima, onde outros 2 foram presos, e foi olhar o que estava acontecendo. O advogado do rapaz disse que ele é inocente e será provado em oportunidade. Segundo o advogado, uma testemunha reconheceu os outros 2 e não apontou o seu cliente. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia. Nós temos que tomar muito cuidado ao apontar as pessoas, né? Porque realmente foi um crime que mexeu aqui mexeu com a polícia, mexeu com os moradores. Então realmente é complicado, viu? Vamos então falar um pouco sobre esporte? Vinheta do esporte para a gente falar sobre o Rio Branco. Ei, Rita, a torcida do Rio Branco, o único invicto do grupo 4, está em festa, hein? Opa, também morreu Wagner. Morreu Wagner Benazzi, ex-técnico do Leão. Santos e Palmeiras empataram nos embalos de sábado à noite. E todas essas informações e mundo do esporte é com Carlos Cabela, que está feliz da vida, porque o meu Corinthians perdeu mais uma. É com você, Carlos Cabela. Olá, Tato. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui na TV Todo Dia. Vamos começar falando de esportes, falando da Bezinha do Campeonato Paulista. Afinal de contas, o Tigre foi até Amparo e conquistou a primeira vitória no campeonato e deu um salto importantíssimo na classificação do Campeonato Paulista da segunda divisão com essa soma de 3 pontos. A equipe que só conhecia empates, foram 4 seguidos, né? Agora tem uma vitória. A equipe que vinha capenga agora é a única equipe do grupo que está invicta. Olha só que bacana, hein?
Vamos acompanhar aí os gols, ou melhor, o gol do Rio Branco. As imagens cedidas aí pela Federação Paulista de Futebol não estão aí muito legais não, tá bom? Mas esse aí é o gol do Rio Branco, marcado pelo Yuri no finzinho do primeiro tempo. E detalhe, hein? O Rio Branco jogou com um jogador a menos desde os 17 minutos do primeiro tempo. Teve o atleta expulso e aí todo o restante do primeiro tempo e toda a segunda etapa jogando com um jogador a menos a equipe do Rio Branco. Depois da vitória, o técnico Marcos Gripe falou sobre esse jogo. Graças a Deus, né? A gente nunca descansou do trabalho, né? Sabemos ainda que tem muito chão pela frente, mas eles são merecedores disso, né? Trabalharam bastante, jogo difícil, com um a menos novamente. E cumprido o que a gente conversou, que a gente combinou no vestiário, voltaram concentrados, né? E conseguiram segurar a vitória até o final do jogo. Aí, portanto, o técnico do Rio Branco falando aqui na TV todo dia. E a classificação do grupo 4, depois dessa vitória do Rio Branco e dos demais resultados, ficou da seguinte maneira, ó. O SCA Brasil continua líder, tem 8 pontos. União Barbarense é o segundo colocado também com 8 pontos. O Rio Branco já aparece na terceira colocação com 7 pontos. Em quarto lugar tem o Amparo com 6 pontos. O Paulista é o quinto colocado com também 6 pontos. E na lanterna o Caieiras, que agora tem 4 pontos ganhos. Lembrando que o Colorado Caieiras, que havia perdido os 4 primeiros jogos, empatou com o Rio Branco aqui em Americana e ganhou do SCA Brasil no final de semana. Olha só, o Caieiras está ressurgindo aí na competição. E no grupo, como eu já disse, o Rio Branco é o único time invicto na competição neste grupo 4. Dale Tigre, está crescendo, hein? Está crescendo no momento certo. Falando do União Barbarense, que empatou com o Paulista no final de semana pela Bezinha do Campeonato Paulista e hoje recebeu uma notícia muito triste. O presidente do União Barbarense, o Daniel Castro, o Gordo, decretou luto oficial devido à morte do ex-técnico do União Barbarense, o Wagner Benazzi, técnico de muitos clubes do interior de São Paulo. Wagner Benazzi acabou falecendo hoje aos 68 anos, morreu na madrugada, portanto, desta segunda-feira. União emitiu uma nota de pesar em relação à morte do Wagner Benazzi. E o presidente do União Barbarense já solicitou junto à Federação Paulista de Futebol que seja respeitado 1 minuto de silêncio no próximo sábado, no jogo contra o Colorado Caieiras, que vai acontecer em Santa Bárbara do Oeste. Tá aí, portanto, mais uma partida no próximo final de semana da equipe do União Barbarense. Vamos falar de clássico entre Palmeiras e Santos, ou Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Empataram 100 gols lá na Vila Belmiro. O zagueiro Gustavo Gomes sofreu um choque de cabeça durante o clássico diante do Santos e precisou ser substituído no intervalo e ainda com suspeita de uma concussão. O capitão do Palmeiras foi levado para o hospital na Baixada Santista para exames. O técnico interino João Martins, que estava à beira do campo, depois do final do jogo, em coletiva, ele falou sobre o jogo e também sobre a situação de Gustavo Gomes. Vamos acompanhar. Sim, foi um jogo equilibrado. Nós estávamos à espera disto. O adversário adaptou-se, porque joga na casa dele, adaptou-se mais rapidamente a este batatal. Continuamos sem entender como é que o futebol que move milhões continua a ter uma pista de dança como vimos hoje. Nós que já andamos nisto há quase 20 anos, o campo deve ter sido furado ontem pela irregularidade que ele tinha, e o Santos, como já domina muito bem, conseguiu ter um jogo mais agressivo, um jogo mais vertical, a pressionar-nos melhor, criando-nos muitas dificuldades no primeiro tempo. Nós não entendemos que hoje era jogo para sermos um bocadinho mais verticais e trabalhar menos o jogo. Por isso tivemos muitas perdas de bola no nosso meio campo, porque estava muito difícil de jogar, é muito difícil de dominar, a bola está sempre a saltar. O adversário teve muito mérito no primeiro tempo, criou-nos dificuldades. Depois no intervalo conseguimos corrigir algumas adaptações que tínhamos que ter num jogo destes, que sabemos que era um jogo que se ia resolver por detalhes, e na segunda parte tivemos melhor, mas não conseguimos criar o suficiente para fazer o golo. Relativamente ao Gustavo Gomes, sim, está no hospital, parece que as notícias são boas, mas ele saiu ao intervalo porque quando parou de fazer o exercício físico começou-se a sentir tonto e mal disposto,
e nós por precaução não podemos ter um jogador deste e decidimos substituí-lo e foi para o hospital para despistar qualquer problema, mas ainda não temos a certeza do que foi. Tá aí, portanto, o técnico interino João Martins do Palmeiras. E após exames realizados em Gustavo Gomes, tudo bem com ele, inclusive no sábado à noite mesmo, já voltou para São Paulo junto com a delegação do Palmeiras e deverá estar disponível já para os próximos jogos do Verdão nos campeonatos que disputa. Por exemplo, essa semana tem Libertadores da América. Vamos falar o outro lado do Clássico Santos, que era o mandante na noite de sábado na Vila Belmiro. O técnico Odair Hellmann valorizou a postura do Peixe no empate em 0-0 contra o Palmeiras e falou como que foi esse jogo na visão do técnico santista. Em entrevista coletiva após a partida, ele disse não estar satisfeito com o resultado, mas rasgou elogios aí ao desempenho e a melhora do time nos últimos jogos. Fala, Odair. Então, agradecer muito o torcedor e a gente entregou tudo que tinha para conseguir devolver ao torcedor uma vitória. Mas eu acho que devolvemos competição, organização, lutamos até o final, com todas as nossas forças. Eu acho que no primeiro tempo é um primeiro tempo que a nossa ideia encaixou perfeitamente, com pressão na saída, com pressão alta na saída, tanto no tiro de meta quanto na organização, na construção. E é difícil pressionar o time do Palmeiras, porque eles colocam 6, 7 jogadores na construção inicial, e se não conseguem, tem a bola longa, com o goleiro, com os zagueiros, tanto para a bola de profundidade com o Rony, quanto o Veiga, que faz o movimento entre a linha defensiva e o meio campo, que a gente tem que subir os volantes para fazer essa pressão, para criar essa superioridade. Mas a estratégia deu certo, nós conseguimos. Eu acho que faltou a parte final ali, a gente até finalizou, mas faltou um pouquinho a parte final, um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de contundência ali para que a gente pudesse transformar aquela estratégia em uma saída na frente do placar. Aí, portanto, o Odair Hellmann, técnico do Santos, nesse empate no Clássico no último sábado à noite na Vila Belmiro. Tato, eu vou mandar para você. Você continua o Todo Dia News e eu volto daqui a pouquinho. A gente vai falar de Flamengo e Corinthians, vamos falar de São Paulo e Vasco. Daqui a pouquinho eu volto, tá bom, Tato? Tá certo, olha, o Corinthians e Flamengo você pode pular, viu? Que jogão, hein? Que jogaço, na verdade. Santos e Palmeiras. Foi um 0-0, olha, para ninguém botar defeito. Santa Bárbara recebe Festival Paralímpico e reúne 250 crianças. Evento foi realizado em 120 cidades e acontecerá novamente em setembro. O repórter Anderson Junque acompanhou tudo de perto e tem mais informações. É com você, Anderson. Santa Bárbara do Oeste recebeu no último sábado a primeira edição do Festival Paralímpico de 2023. O evento foi realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e aconteceu simultaneamente em 120 cidades do Brasil. O festival em Santa Bárbara foi realizado no ginásio JJ Belani, ao lado do Parque Araçariguama, a partir das 8h30 da manhã. O evento iniciou com o hino nacional brasileiro. O atleta paralímpico Gilson Rosa de Oliveira afirmou que essa iniciativa proporciona uma visão diferente das crianças em relação às pessoas com deficiência. É um incentivo a mais para trazer as crianças, o jovem que é deficiente, que não tem uma visão diferente, para ampliar a visão tanto do cadeirante, ou da pessoa que não tem uma visão, e também da família, né? Que aí tira um pouquinho da bolha, né, da família ali, e abre um pouquinho mais os horizontes da pessoa com deficiência, né? Eles vão passar a ver o deficiente de uma maneira que ele pode ser potencial a ser um atleta, ou sair, se divertir, inserir na sociedade a pessoa que só fica em casa, né?
Para Santa Bárbara do Oeste foram reservadas 250 vagas gratuitas e todas elas foram preenchidas. A coordenadora do evento em Santa Bárbara do Oeste, Leandra Pivetta, afirmou que o evento atende as crianças com deficiências e síndromes. Esse é um evento realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Eles escolheram 120 cidades para ser sede do evento em 2023. Esse ano é inédito, né? A gente vai ter 2 etapas, uma agora em maio e a outra no dia 23 de setembro, nos mesmos moldes. Então todos os estados do Brasil tá tendo um representante hoje realizando o mesmo evento com a mesma visão, né? Tudo assim direcionado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro para crianças com e sem deficiência de 7 a 17 anos. Hoje aqui a gente tem crianças com deficiência intelectual, física e visual. Então a gente tem um público com deficiência intelectual, deficiência física, cadeirante, nanismo, surdo, autista, Down. Então tá um público assim bem variado, né? Vamos dizer assim, dentro das deficiências e síndromes. Anderson Junque para a Rede Todo Dia. Bacana, muito bacana mesmo esse tipo de reportagem, porque temos que realmente dar toda assistência a essas crianças. Vamos novamente ao intervalo e na sequência tem muito mais esporte aqui na TV Todo Dia. Here you are, building this magnificent family. See you soon, John. That's the problem with having such a big family. How do you choose the ones you save? Legal, Tato. Estamos de volta aqui para falar um pouquinho mais sobre esportes aqui dentro do Todo Dia News. E a gente começa falando do tricolor do Morumbi. Olha só, hein? Uma noite muito movimentada no Morumbi e o São Paulo bateu o Vasco por 4-2. Voltou a vencer do Brasileirão após 2 empates seguidos. Havia empatado com Fortaleza e Corinthians e agora volta a vencer. E com esse resultado, o tricolor se anima e olha para a parte de cima da tabela da classificação do Campeonato Brasileiro, porque chegou a 12 pontos, já vai se aproximando ali dos líderes da competição. E o São Paulo, que com essa vitória fica bem no campeonato. O técnico Dorival Júnior, após essa vitória do tricolor do Morumbi, falou que gostou muito da equipe. Fala, Dorival. Bom, eu acho que nós podemos nos preparar, porque esse ano nós teremos o Campeonato Brasileiro mais disputado dos últimos anos. Muito igual, regular, equipe se desgastando consideravelmente. Pra vocês terem uma ideia, nós voltamos na quinta-feira, chegamos aqui em São Paulo 23 horas. Na sexta nós estávamos em treinamento, um treinamento curto para que hoje nós pudéssemos estar em campo. 6 alterações da partida anterior para essa. Está muito difícil de poder manter e de poder equilibrar. Mesmo assim, a equipe vem tentando encontrar um padrão. Interessante que nós temos mudado, né, nomes, posições, e mesmo assim a equipe se mantém muito firme. Senti um pouco hoje, que é um fato normal, um desgaste pelas dificuldades que nós tivemos no jogo anterior. Eu sinto que a cada momento o campeonato vai ficando mais e mais difícil, mais complicado, as equipes se acertando. O Vasco teve a felicidade de ter a semana toda para poder trabalhar. E eu só tenho a enaltecer essa garotada que correram como nunca, correram lutando a todo momento, buscando gol a todo instante. Em alguns momentos é natural, o Vasco prevaleceu no jogo e nós temos que reconhecer. O desgaste é muito grande. Você tentava acelerar e de repente não encontrava espaço e caminhos. Tomamos o gol de empate, mas tivemos a felicidade de mantermos a calma.
o equilíbrio, não perdemos em momento nenhum a organização que a equipe apresentava, e em razão disso fomos buscar aí dois gols importantíssimos que nos deram a vitória. Tá aí, portanto, Dorival Júnior, que ajeitou a casa São Paulina, hein? Não perdeu ainda no comando do tricolor. O Dorival Júnior tá bem treinando o São Paulo, que essa semana tem Sul-Americana pela frente. Num outro jogo importante do final de semana, esse aconteceu ontem à tarde no Maracanã, lotado o Maracanã. O Flamengo venceu o Corinthians, viu, Tato? Venceu por 1-0. E o Corinthians conseguiu tomar um gol, gente, de um cara que estava jogando com uma perna só, porque a outra estava contundida, e marcou o gol aos 48 minutos do segundo tempo. O Corinthians perdeu mais uma vez, não é? Dessa vez para o Flamengo. Que coisa o Corinthians, não? Só que o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele viu boas coisas do Corinthians no jogo de ontem. Diz que melhorou a equipe, né? 6º jogo à frente o Luxemburgo e sem nenhuma vitória. Mas agora o Luxemburgo diz que depois do jogo de ontem pode ser uma virada de chave, porque ontem o Corinthians jogou bem melhor do que os jogos anteriores, e o Luxemburgo fala. Eu vou me basear no que eu vi hoje no jogo, né? Porque a gente vem falando que a gente está num momento de juntar, de conversar, de acertar as coisas, porque as pessoas se preocupam em estar mal fisicamente. Está mal tecnicamente. É um conjunto de coisas, né? Eu digo que nós estamos atleticamente um pouco abaixo, porque o atleticamente é o seguinte, é um atleta preparado emocionalmente, tecnicamente, fisicamente, taticamente para o futebol, né? E fisicamente também. Então nós vimos hoje uma equipe em que o torcedor hoje perdeu o jogo, mas ele viu uma equipe que você viu, uma equipe que jogou. Surpresa não, o futebol não tem surpresa, a gente vê a qualidade que nós temos, a gente desperta isso de novo jogo. Então nós despertamos hoje algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, o pessoal é assim mesmo, né? Quando eu coloquei o Paulinho, todo mundo ficou desconfiado, né, do Paulinho jogando de volante, né? Pô, será que é o Paulinho, né? Eu lá atrás fico o Rincon, né? Eu lembro que o Rincon era meia esquerda, né? Bem atacante, aí foi ali. Paulinho fez uma partida brilhante hoje, ocupou espaço, acertou, errou, mas ocupou espaço, presença física. E o Fausto também, já do lado dele. Então, o que eu fico satisfeito hoje é que a equipe teve atitude sem a bola e teve atitude de jogar. Tá aí, portanto, o Vanderlei Luxemburgo falando aqui no Todo Dia News também a respeito de mais uma derrota do Corinthians. Tá tentando explicar, né? Mas o Corinthians ontem foi um pouquinho melhor, viu, Tato? Fica tranquilo aí, porque ontem o Timão jogou um pouquinho melhor. Aliás, 7ª rodada que termina hoje teve os seguintes resultados. Presta atenção e olha aí, ó. O Bahia empatou com o Goiás em 1-1 jogando lá em Salvador. O Botafogo venceu o Clássico Carioca com o Fluminense 1-0 no sábado à noite no Engenhão. Já dissemos, São Paulo venceu o Vasco por 4-2. O RB Bragantino fez 2-0 no Atlético Paranaense, jogando em Bragança Paulista. O Coritiba perdeu mais uma. O Coritiba não venceu no campeonato ainda, hein? Perdeu para o Atlético Mineiro, jogando no Couto Pereira, em Curitiba, por 2-1. O América Mineiro venceu o Fortaleza por 2-1. Deixa eu seguir, pois é dito lá. O Santos e o Palmeiras, como já dissemos, empataram em 0-0 na Vila Belmiro. O Flamengo venceu por 1-0 o Corinthians, gol aos 48 do segundo tempo. E o Grêmio venceu o Internacional por 3-1. O Luizito Soares fez um golaço. O primeiro gol do Grêmio é uma pintura. Se você não viu ainda, procure aí nas redes sociais que você vai encontrar. E hoje, fechando a rodada, às 8 da noite, daqui a pouquinho, o Cruzeiro recebe a equipe do Cuiabá. Só para lembrar você, viu, Tato? 6º jogo do Corinthians, no comando de Vanderlei Luxemburgo. E o Luxemburgo ainda não sabe o que é vencer no comando do Timão. Eu volto amanhã, viu, Tato? Eu prefiro nem comentar, viu, Cabela? Nem comentar. Acesse o nosso portal lá no YouTube, lá você confere a previsão do tempo e todas as nossas notícias, nossas reportagens, acesse o portal do Todo Dia News. Eu vou me despedindo por aqui, eu agradeço muito a sua companhia, muito obrigado pela sua televisão ligada. Forte abraço, até amanhã, tchau!